Meu Deus do céu, confesso que o meu coração quase saiu pela boca aqui, viu, pessoal, nesse jogo. Mas no final das contas aí, como eu disse lá no vídeo que eu já publiquei, foi um empate a princípio com sabor de vitória, mas também com sabor de derrota, que dava pra gente ter ganho, né? Enfim, vamos ver o que o Mano tem pra dizer aí. A gente falar sobre o jogo de hoje, senão não tem graça jogar, né? Você sempre tem que falar do próximo. Vamos falar primeiro do de hoje, depois eu falo dos próximos, tá? Acho que todos os jogos são decisivos, como esse foi decisivo. E o que mais me deixa contente hoje é o comportamento da equipe em relação a um jogo decisivo. Tendo tomado um gol na primeira bola do jogo, criou uma dificuldade ainda maior, mas ela teve muita personalidade, ela jogou mais do que o Atlético, na minha modesta opinião. Teve a penalidade máxima, perdeu e aumentou ainda mais essa condição, né, mental, tudo isso. Voltou para o segundo tempo, foi bem, empatou o jogo. Foi um jogo grande, as duas equipes buscaram vencer o jogo até o fim, e levamos primeiro um ponto importante daqui, nessa reta final de competição, que nos dá uma possibilidade aí sim de, na próxima partida, obviamente vencendo, quase que definir essa situação final de Campeonato Brasileiro. Não tem facilidades para ninguém. A gente viu o Vasco tendo um jogo difícil contra o Atlético Goianiense, também já está rebaixado ontem. A gente viu o Cuiabá fazendo um jogo parelho com o Bahia, também já estava rebaixado, mas fez um jogo parelho. Então a gente tem que respeitar todo mundo e fazer bem a nossa parte. É isso que eu tenho trabalhado com os jogadores nesses últimos dias. Não adianta ficar olhando para o lado, não adianta nada que não seja a parte em que nós podemos interferir. Eu acho que isso foi o mais importante da mensagem que a gente deixa hoje para o nosso torcedor. Um comportamento que permite que a gente chegue aqui na frente e peça para o nosso torcedor estar na quinta-feira no Maracanã, nos apoiando, da mesma maneira que a torcida do Atlético apoiou hoje aqui no estádio lotado. A gente sabe como isso é determinante, mas a gente precisava ter um comportamento como a gente teve hoje, para ter essa autoridade, para olhar para o nosso torcedor e dizer para ele ir ao Maracanã na quinta-feira, para nos ajudar a tentar fazer essa vitória diante do Cuiabá. Discutir o Ganso é desnecessário, é quase um jogador unânime no futebol brasileiro em termos de talento. Eu achei a expulsão de Ganso exagerada pelo momento do jogo, pelo que vimos na imagem. É um jogador importante, se administra tanta coisa no futebol brasileiro, era possível administrar isso, embora acho que o Klaus tenha feito uma arbitragem muito boa durante o jogo inteiro, num jogo tão difícil como era esse. Então, nós deixamos para a segunda parte porque conversamos com o jogador e achamos melhor que isso pudesse acontecer. Ele não estava 100%, é óbvio que ele não estava 100%, vocês viram ele entrar e ser atendido 2 vezes enquanto esteve em campo, veio na beirada do campo, mas contribuiu com um passe genial para o gol de Arias, que é o que faz ele ser esse jogador tão diferente no futebol brasileiro, capaz de achar um lance que abre uma jogada. Vamos sentir a falta dele, mas vamos ter no nosso torcedor uma compensação para a gente fazer um grande jogo com a formação que iniciou ou com outra formação que a gente pode escolher, logicamente sem ele. Achei que a equipe fez um bom primeiro tempo, embora tenha tomado um gol que a gente sabia que era uma jogada muito executada pelo Atlético, e até definimos um jogador para não haver troca entre Diogo poder acompanhar Nicão mais próximo, que é um dos principais jogadores do Atlético. A gente faz a falta e toma o gol na primeira bola do jogo. Futebol é isso, né? É muito duro. Às vezes você trabalha e essas coisas elas acontecem porque o adversário também tem seus méritos. A partir daí, eu acho que é o valor grande daquilo que fizemos aqui hoje.
não se entregar, não se abater, tentar escolher os melhores caminhos para primeiro empatar o jogo. Eu mantive a equipe no intervalo, não quis mexer, primeiro porque Ganso, que era o jogador que a gente pensava em colocar, não tinha mais do que 30 minutos para entregar. E achei que a equipe foi bem no primeiro tempo. Então, para dar uma tranquilidade, para deixar mexido um pouquinho para depois, era importante voltar bem, manter primeiro o 0-1, não tomar o segundo gol no início, para poder depois brigar pelo empate e tentar virar o jogo. Achei que a gente traçou a estratégia, os dois lados pensaram no jogo. Acho que foi um bom duelo aí, nós e Atlético. Eu acho que as duas equipes já estão jogando um futebol para não estar mais aqui onde estamos. Mas o campeonato é duro e o Atlético teve um meio de campeonato difícil, né? E nós tivemos um início de campeonato difícil, o que acarretou em troca de comando, em chegada. O segundo turno nosso já é um segundo turno de estar entre os 10 aí primeiro de campanha. E é isso que nos dá o alento de acreditar que podemos na quinta-feira sair dessa situação definitivamente. Trouxe 25 jogadores. A gente escolheu os 25 jogadores para estar aqui, porque a gente acha que são as melhores escolhas que a gente tem para esse momento. Ditamos que vamos colocar os meninos que colocamos, porque o treinamento já tem mostrado que eles têm uma capacidade para estar aí. O jogo fora tinha um grau de dificuldade maior, então eu não os coloquei durante o jogo, porque acreditava que naquela hora era mais um embate físico. A gente fez 2 linhas de 4, como o Atlético fez 2 linhas de 4. Quando colocou o João por fora e colocou o Canóbio, né, por dentro, então ficaram 2 linhas de 4. A gente tinha que cuidar do lado como um jogador que sabe jogar do lado. Então por isso que foi antes entrou naquela hora. Um jogador de estatura também. O Atlético ia trabalhar a bola parada, 2, 3 lances de bola parada com extrema dificuldade. Então foi essa a opção final do jogo. A equipe se comportou bem. Acho que o mais importante é isso: quem está aqui estar em condição de poder nos ajudar nessa hora importante, hora com um ar novo de alegria que os jovens trazem, tirando um pouco o peso daquele momento, né? Foi isso que a gente escolheu para essa reta final e é isso que a gente vai fazer. A experiência ensina a gente que reta final de campeonato é dura para todo mundo. Está todo mundo jogando muita coisa. Então não tem esse adversário que você enfrenta e você fala assim, esse aqui não... Raramente você tem um que você vai enfrentar que não tenha muita disputa. A frustração de deixar escapar às vezes o resultado, de não efetivar uma vitória, me parece que acompanhou as duas equipes, acompanhou o Atlético e acompanhou o Fluminense. Nós computarmos as perdas de pontos nos últimos minutos de jogo, sobra ponto pra caramba pra gente não estar de cabelo branco e cabelo em pé nessa hora. Mas a gente não fez, né? Por N razões. Tem que fazer agora. Temos aí uma chance de ouro, levamos de novo para nossa casa, para o Maracanã, uma condição de fazer uma vitória. Não será simples construí-la, mas nós estamos mais fortes do que estávamos há 2 semanas atrás para tentar fazer aquilo que a gente precisa fazer. É bem provável que sim, foi um pequeno hematoma e a gente tem uma condição provável de quinta-feira estar com ele à disposição, para talvez não ter que levar a Serna tão até o final, ou iniciar com Kenny e depois ter a possibilidade de Serna, que voltou e fez um grande jogo, praticamente hoje. É muito difícil pedir para o torcedor ter calma numa hora como essa, né? Eu sempre penso o seguinte: você pode pedir para o torcedor ir. Eu acho que o que ele viu hoje vai fazer com que ele vá num número maior na quinta-feira. Nós precisamos disso, estamos querendo que ele vá. Mas a equipe tem que fazer a parte dela para que essa força se transforme em algo positivo
dentro do Maracanã, né? Se a gente tiver esse comportamento aqui, eu tenho certeza absoluta que ele vai estar ao nosso lado até o fim do jogo para nós construirmos a nossa vitória. Boa noite, senhores. Bom, pessoal, eu não sou muito de ficar fazendo análises assim mais profundas, atuações individuais, a não ser quando a gente tem assim algum destaque, né? Tanto positivo quanto negativo, aí eu me aprofundo um pouco mais. No mais, eu procuro estar aqui só fazendo uma análise assim, mais do ponto de vista mesmo de torcedor, né? Assim, de uma forma mais generalizada sobre o que aconteceu no jogo. Mas até porque tem muita gente aí, muita gente competente, muita gente que se aprofunda mais nisso, e eu não vejo necessidade. Como eu falei, né, eu costumo fazer aqui uma análise mais de torcedor, como todos nós somos. Mas foi um jogo, como eu falei lá no vídeo, que o Fluminense tomando um gol logo no início do jogo, enfim, já falei sobre isso também, tinha necessidade daquela falta ali, a desatenção, mais uma vez em bola aérea na área e tudo. Mas no final das contas o time teve uma tranquilidade, né? Não vou dizer foi passivo, mas teve uma tranquilidade, uma frieza, também não vou dizer frio, para poder ir atrás e conseguir pelo menos esse empate aí. E como eu falei lá, né, nós poderíamos até ter ganho esse jogo. Jogamos sim mais do que o Atlético Paranaense. Se a gente for analisar o jogo todo, nós jogamos bem mais que eles, embora eles também tenham sido perigosos, mas analisando assim o jogo de uma forma geral, acho que nós fizemos um jogo melhor e merecíamos a vitória. Enfim, não veio, mas veio esse empate e no final das contas acabou sendo um bom resultado, né? E é isso aí, quinta-feira vamos pro Maracanã, vamos lotar, né? Esse jogo, embora seja com Cuiabá, não vai ser um jogo fácil, porque nessa altura do campeonato, como o Mano Menezes disse mesmo aí, não tem jogo fácil. Mesmo time que esteja até mesmo já rebaixado, vai dificultar, né? Porque os jogadores, né, às vezes eles querem deixar aquela última impressão, aquela última boa impressão de que mesmo estando rebaixados, mesmo não tenham feito um campeonato bom, mas, né, o que costuma se dizer por aí, né, às vezes a última impressão é que fica, isso estou falando por parte dos jogadores, e eles vão dar, estou falando no caso do Cuiabá, o máximo de si para poder dificultar a nossa vida, sem falar naquela questão da mala branca, que a gente sabe o que acontece. Mas enfim, acabou ficando mais tranquilo, não tranquilo, mas acabou pelas circunstâncias, né? Porque em determinado momento ali a gente estava na zona do rebaixamento e todo mundo no desespero doido aqui, com o cabelo arrepiado, passando mal. Mas esse empate aí, o resultado lá do Bragantino, nos deram uma paz pra gente ir para esse jogo aí, conseguir essa vitória. E acredito que com essa vitória aí, independentemente do último jogo lá com o Palmeiras, a gente consegue se livrar assim. É isso aí, saudações tricolores, vamos em frente. E aquela história, né? Pro Fluminense nada nunca é fácil. Mesmo na hora de ganhar um título, disputar um título, ou numa situação difícil dessa, nada é fácil pra gente. Mas a gente acaba superando. Deus abençoe a todos, vai dar tudo certo. Sentimiento de disculpa y aprovecho así un momento más calmo para pedir disculpa porque eu fui mal na cobrança, na verdade. Claramente que eu sempre tento bater da melhor maneira possível, mas não consegui fazer o gol e claramente que o sentimento nesse momento que fiz o gol do empate foi
fue pedir disculpas por ter errado a cobrança, porque sei que é um momento muito importante para o clube, um momento muito importante para nós, um momento importante para nossas vidas. Então, é um momento onde a gente tem que caprichar nesses pequenos detalhes. Então, eu acho que é isso, que desculpa mais uma vez pela cobrança, pelo erro, mas graças a Deus que tive uma oportunidade de fazer o gol, de que a gente conseguiu esse ponto que eu acho que hoje merecemos, porque fizemos um grande jogo, e um ponto que na quinta-feira vai ser muito importante, porque a gente fazendo o dever de casa, conseguindo os 3 pontos, esse ponto que a gente conseguiu aqui vai valer muito. O recado que eu dou para a torcida, acho que no fundo a torcida sabe a importância dela para nós. Ela sabe que ela é praticamente a força do clube, ela sabe que é a base nossa, e ela sabe que ela tem feito durante a grande campanha, durante a grande conquista, essa grande diferença para nós. Eu acho que no jogo passado contra Criciúma, mesmo com o empate, ela tentou empurrar a gente. Então eu acho que o momento pede, porque o Fluminense está acima de todo mundo, o Fluminense está acima de qualquer coisa. O momento pede que todo mundo que se chame tricolor, que se acha tricolor, esteja no Maracanã na quinta-feira ou na sua casa, quem não pudesse estar lá, apoiando o clube, porque eu acho que é um jogo da vida do clube.